Deus ainda continua restaurando a infidelidade do seu povo, porque Ele continua no mesmo princípio. Hoje a igreja vira as costas, hoje a igreja deseja as coisas de fora, mas Deus não desistiu da igreja. Deus continua na mesma batida, Ele continua no mesmo princípio. Ele não esqueceu Israel, Ele não esqueceu a igreja, e Ele continua preparando até aquele dia, quando a noiva estará preparada. Ele não muda, porque Deus permanece para sempre naquilo que Ele é. Diz assim o texto sagrado: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Quando Paulo traz esse contexto, ele é um parênteses do capítulo 6, o capítulo 8 ele está falando a mesma coisa, mas o capítulo 7 ele faz um parênteses. Dentro desse parênteses ele ainda tem esse conceito que ele traz, na prerrogativa de manifestar essa condição de transformação em plenitude para nós, na manifestação daquilo que Deus tem. O que isso quer dizer? Isso quer trazer para nós não apenas um conceito de transformação, mas uma ação ativa de profunda transformação. O que isso quer dizer para nós? Ele quer mostrar para nós que o homem tenta sim, o homem tenta os subterfúgios, o homem tenta a saída pela tangente, o homem tenta o argumento para as coisas. E então Paulo está dizendo que ele é a manifestação da perfeição de um casamento que permanece para sempre. Não tem como revogar esse casamento. E não só a aliança espiritual, mas também tudo o que relaciona e opera em nós como um relacionamento para o nosso bem humano. Ou seja, o casamento é, se é que pode dizer isso, inquebrável. Ele é indissolúvel. E ele está partindo do pressuposto da lei. Porque Jesus, quando veio, ele colocou-se acima da lei, porque a lei, ela era a ação da vontade de Deus para o povo, mas dentro da ação da vontade de Deus para o povo, também tinha toda a estrutura daquilo que usava como referência a direção dentro de um meio social. Não é que Deus permitia uma mudança, mas Ele trazia para esse meio social aquilo que era necessário para que aquele povo não se perdesse. E então o povo trouxe uma referência de divórcio.
A referência bíblica da lei para o casamento poderia ter uma interrupção, e essa interrupção se chamava divórcio. Veja bem, mas quando Jesus é interpelado pela lei do divórcio, ele mesmo diz: no princípio não era assim. Isso foi dado pela dureza do coração do homem. E a gente diz: mas se é pela dureza do coração do homem, para que Moisés permitiu? Se isso é para nutrir, por que Moisés aceitou? Não é uma conclusão completamente desfocada? Mas não, irmãos. Moisés estava trabalhando dentro de um povo sem lei, com uma mente completamente escrava, sem nenhuma percepção de liberdade. Quando eles entraram na liberdade, cumpriu-se o dito popular: quem nunca come melado, quando come, se lambuza. A fraqueza do homem o leva a uma ação contrária ao princípio. Mas como que Deus vai gerar na mentalidade daquele povo, com um coração escravizado, com uma mente escravizada, com um sentimento escravizado, mas com uma percepção muito forte de povo, de escolha? E isso eles possuíam de tribos, de identificação como uma nação. E nós lembramos bem da história de Balaão, que quando foi convidado Balaão para amaldiçoar o povo, o texto sagrado diz que ele não poderia fazer isso. Está lá relatado em Números. Ele não tinha essa condição. Todas as vezes que ele estendia a mão para amaldiçoar o povo, Deus transformava as suas palavras em bênção. Ele disse: eu não posso fazer nada. Mas ele diz: eu não posso amaldiçoar, eu vou embora, mas se vocês querem destruir esse povo, é um povo leviano, é um povo sem compromisso, desde que o compromisso envolva o desejo dele. É um povo de coração duro, e um povo de dura serviço. Veja bem, estava lá. E então ele disse: pegue as mulheres mais lindas de vocês e lancem no arraial dos hebreus, eles vão se contaminar. E então eles se contaminando, Deus os ferirá. E assim foi. Então não é que Moisés abriu um leque mostrando uma condição, é porque aquele povo jamais tinha uma percepção, e a percepção do divórcio era algo que já vinha nos povos aonde eles possuíam, e os egípcios assim tinham, e eles tinham a tendência de culturalmente copiar tudo. Isso é bem propício de um povo de coração duro, ama copiar os outros, ama possuir referência dos outros. Ele não cria a sua identidade com o seu Deus. Abraão tinha o coração duro ou mole? Mas mole derretia. Qual foi a ordem de Deus para Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela, abandona tudo aquilo que possa em algum momento trazer alguma consideração para você, qualquer coisinha que seja, que você queira copiar. E Abraão, uma vez só, copiou o ensino
de Ur dos Caldeus, da Caldeia. Sabe quando? Quando sua esposa oferece para ele a escrava Agar. Ele traz no seu pensamento a clareza de que aquilo está certo. Aquilo era cultural, não era da vontade de Deus. Ele não há uma consulta a Deus. Ele toma uma condição do seu tempo, lá de Ur dos Caldeus, que era comum. Quando a mulher não podia ter filhos, então a escrava, a serva, suscitava uma descendência. Sara, então, trazendo as coisas antigas, apresenta para o seu marido, e ele então gera Ismael. Mas Deus nunca considerou Ismael filho de Abraão? Não, ele considerou. Não considerou Ismael filho da promessa, filho da fé, filho da verdade, o filho que manifestaria o Cristo, o filho que manifestaria a salvação a todo homem. Ele não pode vir embutido nas tradições que são as amarras que cercam, metralham, destroem a igreja. E a igreja está cheia dessas mazelas, cheia de, mas é assim, mas lá é melhor, mas aqui vai, mas lá aqui, igualzinho as coisas do mundo. Amados, nós temos um Deus verdadeiro, nós repousamos debaixo de um chamado de promessa. Nós não precisamos nos espelhar em ninguém, a não ser no Senhor. E quando temos dificuldades, a Bíblia diz: seja exposto tudo em oração diante de Deus. Nós temos a saída para tudo, mas gostamos de nos espelhar nos que deram certo na vida. E então Moisés, vendo que a prostituição era algo realmente que consumia o povo hebreu, ele diz: eu vou perder esse povo. E então ele concede, irmãos, ele não dá uma lei, ele concede carta de divórcio. Como é que tu vai trabalhar com alguém que tem o coração duro? Como é que se trabalha com alguém que tem o coração duro, irmão? Sempre evitando o pior. É isso que Paulo fez. É isso que Paulo está dizendo aqui. Espelhando a sua manifestação naquilo que Deus tinha trazido sobre Moisés. O que era pior? Trabalhar com o coração duro, aceitando de alguma forma o divórcio e manifestando a integridade do povo aos trancos e barrancos, ou radicalizar e o povo se debandar para a prostituição. Deus então fecha a porta e constrói esse conceito judaico que nós conseguimos ver, que faz parte até da mais fugaz estrutura nossa. Conceito de educação, conceito de princípios. O conceito fundamental do cristianismo se baseia no conceito elementar dos oráculos do Senhor dado a Israel. Pertence a eles isso. Nós recebemos por quinhão, porque pela fé nos tornamos filhos de Abraão. Gálatas nos diz isso. E então foi passado para nós a particularidade da ação gloriosa de Deus em manifestar o que é perfeito. Então não houve um erro de Moisés, houve uma paciência de Deus a mais no tratamento com o seu povo. Deus amava demais aquele povo. E por amor a quem? Que ele sempre se refere. Por amor a Abraão, Isaque e Jacó, farei desse povo de coração duro, de dura cerviz, uma grande nação.
Deus, Ele não abre oportunidades. Ele estava vendo a construção de um povo que manifestaria a linhagem de um Messias. O Messias veio. Então as coisas se tornam bem frisadas pelo que Cristo disse. Não era assim no princípio. Eu, porém, vos digo: aquele que tomar uma mulher repudiada, comete adultério com ela. Você vê? Mas no nosso conceito hoje é muito comum. Se tornou novamente banalizado, que também era muito comum na época de Paulo, aonde o conceito social imprimia regras e condições para que a igreja pudesse ver. E Paulo, então, ele está trazendo aos romanos o conceito profundo, e ele diz: olha, nós precisamos focar para que entendamos os princípios que norteiam a lei. E ele diz no versículo 1: você não sabia que todo homem que é casado, ele está sujeito à lei toda a sua vida? E ele diz: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Se o marido não viver mais, se o marido morreu, ela está casada com ele? Nem é chamada mais de esposa, mas é agora chamada de viúva ou viúvo, se acontecer da mulher morrer. E aí ele diz, versículo 3: de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Nós sempre sabemos que o princípio que a Bíblia determina como casamento, prioridade, é o princípio elementar da fé. Porque nos coloca num padrão acima das normas sociais. Nos lança no braço de Deus no princípio elementar da fé. Paulo não está dizendo nada aqui, a não ser que se o nosso coração, as nossas atitudes, o nosso entendimento quiser levar a lei a ferro e fogo, nós estaremos andando de encontro à consciência ou do divórcio, ou à consciência da infidelidade. O que ele traz aqui, o conceito da infidelidade. Paulo não usa o termo divórcio neste exemplo, ele usa ou adúltera, ou adúltero, ou casado. Porque ele está se referindo a uma construção de povo. Deus nunca falou que Israel era uma repudiada, mas reconsiderou ela como uma nação adúltera. Veja, Israel virou-se para outros deuses, Israel adulterou, mas Deus a chamava de adúltera, mas nunca de uma mulher repudiada. Porque Israel não levou a sério o seu casamento com Deus, mas Deus levou a sério o seu casamento com Israel. Israel se vendeu às particularidades do engano e dos povos que estavam ao seu redor. E qual foi a preocupação que Deus deu para Moisés, para que ele ensinasse o povo, e depois Josué, e depois assim os juízes? Não se envolvam com os povos ao redor. Sabe o que isso quer dizer? Você vai se meter com os amigos, e quando você se meter com os amigos, eles vão roubar o teu princípio de fidelidade no reino de Deus. Paulo diz isso. As más conversações corrompem os bons costumes. O pessoal do Urubici fala: quem anda com porcos se farta dos farelos dos porcos. Não é. Veja,
Deus ainda continua restaurando a infidelidade do seu povo, porque Ele continua no mesmo princípio. Hoje a igreja vira as costas, hoje a igreja deseja as coisas de fora, mas Deus não desistiu da igreja. Deus continua na mesma batida, Ele continua no mesmo princípio. Ele não esqueceu Israel, Ele não esqueceu a igreja, e Ele continua preparando até aquele dia, quando a noiva estará preparada. Ele não muda, porque Deus permanece para sempre naquilo que Ele é. Nós mudamos, nós adulteramos, nós viramos as costas. Engraçado, quando um homem trai a sua esposa, ou a esposa trai o seu marido, isso dentro do casamento gera um desconforto, isso gera uma fragilidade. Mas engraçado, quando nós traímos, Deus não gera uma fragilidade no nosso coração. Quando nós trocamos Deus pelos desejos das coisas que estão pairando apenas ao redor, nós não sentimos o asco de que fomos trocados. Sabe por quê, irmão? Porque Deus segura todas as bombas sozinho. Porque Deus é forte, Ele é Deus, Ele leva com qualidade isso. Mas a Bíblia diz, está nas Escrituras, Paulo afirma em Romanos que o Espírito geme com ciúmes de nós. Não um ciúme nosso de possessão, mas o ciúme de um relacionamento profundo, íntimo, transformador. Um mover que faça com que aquilo que nós trocamos seja colocado realmente de lado, e nós, os que afrontamos, possamos nos constranger a um profundo arrependimento. Se o nosso princípio é a lei, nós continuamos ainda usando dos subterfúgios da lei. Mas Paulo está mostrando aqui que já não existe mais lei para nós. Olha o que diz o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Se nós morremos para a lei, é mediante o corpo de Cristo, que sendo justo, perfeito, aceitou. Isaías 53, 7. Aceitou, como uma ovelha foi levada perante os tosqueadores, e diante deles não abriu a sua boca. Ele aceitou voluntariamente levar o meu e o seu pecado. Mediante o corpo de Cristo. E então o corpo de Cristo perfeito se transformou em um corpo cheio de pecado. Dele? Não. Meu e seu. E então ele precisava passar por uma condição. Qual era a condição? A condição igual. Ele se tornou um igual a nós. E então nós em Cristo e Cristo em nós, na cruz do Calvário, qual foi o fim? Morte. Então Cristo morre na cruz e nos leva a morrer. E aí ele diz, irmãos, nós morremos com Cristo. Quando foi depositado em Cristo os nossos pecados nele. E quando Cristo morreu, então a lei perdeu. Nós não temos mais atalhos. Voltamos novamente ao princípio. E o que diz?
Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, diz versículo 4, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Ou ele não podia dizer, não foi o mesmo Cristo que morreu, o mesmo Cristo que ressuscitou? É o mesmo Cristo que morreu, o mesmo Cristo que ressuscitou, irmãos? É ou não é? Não é. Disse, aprendeu, poxa pastor, valeu a pena vir no culto à noite. Sabe por quê? A profecia em Salmo dizia, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus gerou novamente Cristo, porque Jesus morreu literalmente, meus amados, acabou. Ele foi contado, ele foi ao mundo dos mortos, ele foi sujeito ao poder do pecado e da morte, até a última instância. Mas Deus o gerou novamente, pelo poder da ressurreição. Sabe por quê? É isso que o diabo quer colocar, que nós, pelo poder da ressurreição, continuamos tendo os mesmos desejos que tínhamos antes. Não pode. Nós somos uma nova criação, nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova geração, as primícias do Senhor. Isso ninguém pode tirar de nós. Isso é por fé, irmãos. Ah, pastor, mas eu tenho umas coisas do velho homem. Não tem. Paulo diz que nós morremos para o pecado. O texto sagrado diz que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Fez ou não fez? Cuidado com os atalhos da vida. Cuidado com os atalhos daquilo que nós não conseguimos entender. E assim como Moisés deixou a lei do divórcio entrar e tomar algum lugar de posição no meio do povo, tem muitos que da mesma forma deturpam a palavra de Deus para alcançar corações de pessoas, para dizer, é assim mesmo. Mas o texto sagrado está dizendo que nós morremos. E ela está dizendo para nós que nós vivemos agora em santidade, que nós agora somos escolhidos de Deus, e o caminho nosso é esse, porque todas as vezes que olharmos ao redor, vamos ver os atalhos que nos são oferecidos. Mas no meio dos atalhos, nós somos encontrados como um coração adúltero, transgressor. Deus quer um coração santo, que verdadeiramente entenda o compromisso da fé. Para quê? Para pertencer a outro. Se o texto diz outro, a referência não é mais o mesmo. E no grego está dizendo outro homem. É uma viúva que enterrou o seu marido e depois ela contrai uma nova núpcia com outro, e não com o morto. Pode alguém contrair núpcias com o morto? Pode casar de novo com o morto? Pode, irmãos? Eu acho que pode. Vocês estão aí em dúvida? Vê como é fácil? É óbvio que não pode, pastor. Pois é, aí quando é para as coisas nossas, aí pode. Quando nós estamos com os olhos no buraco para ganhar a dedada nos olhos, aí pode. Mas quando não é com a gente, aí não pode. É óbvio, irmãos, é óbvio. Pode uma viúva casar com um defunto e agora ser casada com o morto? Não, imagina, uma viúva chega lá, juiz, agora eu quero casar. Sim, qual é? Traz os documentos do morto, está aqui.
atestar de óbito. Ele já morreu, senhora. E daí? Eu amo ele, quero casar com ele. Senhora, não dá. Quero falar com o juiz. Pois não, senhora. Quero casar com meu marido. Hein? O que impede? Eu trago os documentos, a pessoa não, mas o marido está morto. A senhora agora é viúva. Sim, mas eu não gosto de ser viúva. Eu quero ser casada. Mas a senhora é viúva. Mas eu não quero, eu sou casada. Então procure um homem aí vivo e case. Não, eu quero casar com morto. Existe lei para casar você com morto? Então como é que você quer viver casado com morto? É triste. Sabe o que é isso? Dureza do coração, irmão. O que o juiz vai dizer? Ô mulher, tu não tem o que fazer? Tá doida da cabeça? Vai arrumar um poste para conversar lá na rua? Doida. Aí nós apresentamos para Deus essas loucuras e queremos que Deus engula. Deus olha de lá e diz: está querendo me enganar, mas o maior enganado é você. É impossível isso. Não dá. Por que não dá? Porque o morto produz o quê? O que uma árvore morta produz, irmãos? Nada. Na piscina, no mar, aonde? Nada. Ela não vai produzir nada. Quando casamos com o outro, o ressuscitado, olha o que diz o texto: a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Enquanto nós estivermos casados com o morto, nós não produzimos nada, mas quando casamos com o outro, o ressuscitado, frutifiquemos, e agora podemos frutificar, e frutificamos para Deus, porque o ressuscitado é divino, e agora as nossas atitudes serão divinas. 5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam, aqui está passado mesmo, era no passado, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Novidade de vida, novidade de espírito, novidade. Isso é o resumo do que, irmãos? Isso é o resumo da obra de Cristo colocada diante da igreja. Isso é um pacto, isso é uma referência, uma ordenança do Senhor, que todas as vezes que nos reuníssemos era para manifestar o quê? O conceito da unidade. O conceito da unidade pela lei se manifestava onde? No casamento. Porque no princípio o Senhor declarou que a unidade seria absoluta. Um homem deixaria seu pai e sua mãe e se uniria à sua mulher, duas pessoas distintas, e quando eles estivessem unidos, a Bíblia diz, já não seriam mais dois, mas agora seria uma só carne. Se nós fomos unidos em Cristo, e assim morremos, como a palavra diz, no corpo de Cristo na cruz, ora, unidos na ressurreição, agora fazemos parte da simplicidade da ceia, no compromisso de frutificar eternamente. Pastor, se eu comer um pãozinho desse e um vinho, eu vou ficar santo? Não, meu filho, eu vai
abafar aí um pouquinho aí as tripas. Vai dar uma... Isso não tem nada a ver com o corpo de carne, irmãos. Isso tem tudo a ver com a unidade. Quando que o homem se torna um com sua mulher? Quando casa. Jesus disse: eu deixo para vocês a nova aliança. O corpo e o sangue, do qual vocês, em memória de mim, celebrarão o triunfo da glória e da vitória de Cristo, manifestando para vocês não mais os conceitos e os atalhos da vida, mas a eternidade. Celebrar a ceia do Senhor é celebrar o conceito de unidade. Não podemos viver independente. Nós somos um corpo, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Então a manifestação de Cristo e sua cruz, ela se manifesta individualmente em mim, desde que eu esteja agindo na unidade do corpo. Porque até a obra da cruz, ela se perde se eu trouxer para mim e não agir no repartir da unidade do corpo. Mas Jesus não morreu por mim? Morreu, mas Ele resgatou. Ele deu um resgate, o seu sangue comprou a sua noiva. Ou nós somos a noiva, ou não somos. A construção daquilo que Deus apresenta para nós é a identificação de celebrarmos uma ceia, entendendo, não com o coração de divorciado que está, mas o seu sonho e os seus desejos estão lá fora. O seu padrão é o da cobiça. Os seus desejos é o que lançam ao engano. É o que se apresenta para Deus no meio dos atalhos. Voltemos ao princípio, ele permanece imutável, do mesmo jeitinho que Deus falou para Adão, permanece até hoje. Sabe por quê? Porque ele sempre foi, é e sempre será o mesmo. Ele não muda. E assim ele diz: o que é para nós fazer? Comer do pão e beber do cálice. Até quando? Até que ele volte. Do mesmo jeito, igualzinho. Por quê, pastor? Até que ele volte. Assim como o Senhor nos leva ao princípio, manifestou a nós a graça de sermos cobertos pela glória dele. Andemos, pois, nessa glória. Se não for pra te servir, deixa